Então, eu prefiro entre Paulo, o apóstolo, e Rousseau, o filósofo, para mim faz mais sentido Paulo. Sabe por quê? Agora eu vou na questão empírica. Tá. E eu vou dar um exemplo até da Segunda Guerra Mundial. Questão empírica. Quando você chega com uma proposta de reformar o Estado para torná-lo melhor, mais igualitário, isto não diminui a população carcerária. Mas quando você joga uma Bíblia lá dentro, Ah, sim. você tem um monte de ex-bandidos que agora você pode confiar a sua casa com o cofre aberto na mão dele que ele não faz mais nada. E eu nunca vi gente falando sobre isso como uma coisa real, porque é real isso. Exatamente. É real. É real. E por quê? É isso que tá aí. Porque é a transformação do indivíduo. E é isso que eu desafio o É pessoal, isso? a transformação do indivíduo. As pessoas não querem se transformar. Foi com a cultura hindu. A Shinavanda falava, por exemplo, que para a árvore macieira continuar vivendo, ela tem que soltar as folhas dela e as maçãs dela e se deixar renovar pelo outono e o inverno, até a primavera. E ele fala, o ser humano é a única árvore que no outono não quer soltar as folhas. É a metáfora para que não soltar as folhas seria o quê? Não se despir de... Não se despir de preconceitos, de mudança de vida. O máximo que a gente quer é ser melhor cidadão, melhor pai, melhor filho, melhor aluno. Mas a Bíblia fala que eu não preciso ser melhor cidadão, eu preciso ser nova criatura. A proposta bíblica é mais radical, é rasgar o Rodrigo. Por isso que Jesus falou uma vez com Nicodemos, falta uma coisa para você, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. O que você chama de herói? Herói é aquela pessoa que não está preocupado em ser dos Avengers, do Marvel. Ele sabe que o Marvel é entretenimento, não é estilo de vida. Ele não está preocupado... Não é esse tipo de herói. Não é esse tipo de herói. Não é aquele herói do Velozes e Furiosos, que é o estereótipo do cara que eu não queria como vizinho no meu condomínio, dirigindo na rua que meu filho brinca. Exatamente. Você tá entendendo? O cara dirigindo de ré a 100 km por hora. E o cara fortão, aquela coisa toda. O herói sabe quem é? É aquele que faz o que todo mundo deveria fazer, mas a maioria negligencia. Madre Teresa de Calcutá. Ela ganhou um prêmio Nobel. O prêmio Nobel de Madre Teresa de Calcutá é o poder heróico dela, que ao mesmo tempo revela a fragilidade da humanidade. Porque o que Madre Teresa fez é o que todo mundo de sã consciência deveria fazer. Mas como a maioria não está fazendo, o dia que uma mulher faz, ela vira santa e ganha um prêmio Nobel. O prêmio Nobel de Madre Teresa, bem merecido, bem dado, é um prêmio mais vergonhoso da humanidade. Eu vejo isso também em rede social. Quando alguém faz uma coisa totalmente normal e que deveria ser padrão... De todo mundo. Nossa, ele tá lavando a louça pra mulher. Pra mulher. Nossa, ele tá cuidando dos filhos. Nossa, a mulher trabalha e ainda ela tem tempo de cuidar da... Sabe? São coisas... Esses, cara... pra mim, são os heróis, você tá entendendo? Uma vez o Mike Tyson tava num avião. E aí começou uma turbulência... E a aeromoça chegou pra ele. Dizem que essa história é verdadeira, viu? Pelo menos a fonte que me deram. E a aeromoça falou pra ele assim: senhor, por favor, senhor Tyson, por favor, coloque o cinto, né? Aí ele falou assim: Yes. Não, essa voz, tem a voz. Ele falou assim: super-herói não precisa de cinto para voar. Ela falou: tá bom, super-herói também não precisa de avião. Mas se o senhor que tá aqui, então coloque o cinto. Então, quer dizer, a gente tem essa ideia, para mim esses são os heróis, e eles não precisam ser a maioria. Aí eu vou falar de novo com a linguagem bíblica. Deus não precisa de todos. Uma pessoa com Deus se torna maioria. Você falou em teologia, você é teólogo, arqueólogo e filósofo. Você, Mandíbula, o que você é? Universitário. Mas vamos pensar assim, eu consigo... entender um pouco mais do Jesus histórico. Bingo. Agora você colocou o dedo na questão. A arqueologia, ela me ajuda a compreender dois elementos. Letra A, o contexto bíblico, que me lança luz sobre muitas passagens da Bíblia que sem arqueologia eu não ia entender. Exatamente. Você está entendendo? Eu não ia entender. E, em segundo lugar, a arqueologia também me permite verificar
se a história que a Bíblia apresenta é fato ou mito. Então. Aí, nesse sentido, eu posso falar o seguinte: a arqueologia comprova a historicidade da Bíblia Sagrada. Ah, tá, mas não a veracidade. Não a veracidade, mas a veracidade vai vir como? Ela vai vir num segundo momento. A Bíblia Sagrada, diferente do Bhagavad Gita, diferente do Alcorão, diferente do livro dos Vedas, diferente do Mahabharata, qualquer livro clássico religioso, Tao Te Ching, do taoísmo, Zend-Avesta, do zoroastrismo, a Bíblia é o único livro religioso produzido pela humanidade que se sustenta numa fundamentação histórica. Tá. Por exemplo, se eu fosse um hindu, você jamais teria uma conversa comigo sobre a arqueologia do Bhagavad Gita. Por quê? Porque para o hindu, Krishna e Arjuna, personagens chaves aí, podem ser mitológicos que não muda nada a vida dele. Entendi. Não precisa ter uma comprovação de alguma coisa de vivência na Terra. Que aquilo é só uma filosofia mental. Entendi. A Bíblia não. A Bíblia aponta para fatos históricos e ela mesma se coloca à prova. É como se a Bíblia dissesse, se a Bíblia fosse uma pessoa, ela diria o seguinte para você: a prova maior de que eu sou a palavra de Deus é que a história que eu conto é verdadeira.